2026 começando cheio de novidades, gente. Estou aqui na porta da escola para receber Carla Tiepo, renomada neurocientista do nosso país. Oi, Carla, bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Vou abrir a porta para você, que vai começar com a gente esse ano letivo para fazer um lindo trabalho. Vamos lá? Hoje a gente pode dizer que temos Carla Tiepo na equipe. E quem que é a Carla Tiepo? Uma neurocientista especializada em neurociência aplicada à educação. Eu cheguei até ela através das minhas pesquisas e dos meus estudos em neurociência. E hoje conto para vocês que ela, através da sua empresa Educação Inédita, é parte do nosso time. A Carla, ela é coordenadora e idealizadora do curso de pós na Santa Casa, professora adjunta também nessa instituição, ela é palestrante por todo o Brasil, ela também conversa com outros setores através da neurociência e hoje ela está aqui e ela agora é um pouco nossa, de todo mundo aqui dessa comunidade. Vou bater um papo com ela para vocês entenderem a importância dessa parceria. Queridas famílias! A Carla brinca comigo quando eu falo assim com vocês. Então, esse ano, 2026, a gente tem um olhar macro para toda a comunidade educativa. 2025, a gente trabalhou com a gestão, toda a gestão estudou com a Carla, leu a equipe da Carla alguns livros que eu até tenho postado sobre neurociência. E a gente se preparou para entender que funcionamos bem juntas enquanto espaço lúdico e neurociência. Em 2026, estamos reconstruindo todo o material didático autoral da educação infantil, então esse material está sendo refeito. A Carla, com a equipe da Educação Inédita, vai fazer toda a validação desse material, a verificação desse material, e a gente pretende estar com esse material completo ao longo desse ano. Então, a construção é ao longo do ano e a gente vai modelando de acordo com os resultados que a gente vai obtendo e de acordo com a visão de uma neurocientista na equipe, gente. Que honra! Carla, com tantas frentes que tem a neurociência, por que você se dedica tanto tempo para a educação? Bom, isso, na verdade, tem a ver com um pouco como uma experiência como professora e mãe. As duas coisas ao mesmo tempo. Em mais ou menos 2003, 2004, eu tinha que escolher a escola na qual o Danilo ia estudar, meu filho. E eu tinha tido uma experiência bem diferente, né, na minha educação. Eu estudei numa escola tradicional, depois eu estudei na escola Waldorf. Eu tinha uma dúvida muito grande de qual era a melhor estratégia, especialmente para os anos iniciais. Ele já se mostrava um garoto agitado, como depois se revelou, né, de fato, uma figurinha dessas carimbadas. E eu tinha muita preocupação, porque ao mesmo tempo eu estava na faculdade de medicina, como professora, já há quase 10 anos, e eu percebia, ano após ano, os alunos do curso de medicina chegando cada vez menos preparados. Então me incomodava esse binômio, né? A escolha como mãe e a professora que percebia, né, uma queda na qualidade da educação de uma forma geral. E esse incômodo começou a me levar a pesquisar mesmo sobre educação e entender um pouco o que estava acontecendo. Quando eu me dei conta de que aquilo que a gente fazia, aquilo que a gente estudava sobre desenvolvimento cerebral, a compreensão sobre as estruturas cerebrais, tinha algum sentido em serem aplicadas ao conhecimento da educação, da pedagogia de uma forma geral, da andragogia também, né, que é uma coisa a qual eu também me dedico. Mas, fundamentalmente, foi um incômodo de, poxa, eu acho que eu sei umas coisas que poderiam ser debatidas numa outra esfera, mais aplicada, e que, de fato, podem vir a trazer algum insight para uma área tão, né, sofrida, porque tentando se adaptar a essas mudanças dos tempos, a educação me pareceu muito reativa, meio respondendo àquilo que estava acontecendo no mundo e nunca se colocando de forma proativa a preparar realmente o futuro das pessoas que vão viver essa perspectiva tecnológica e a vida que a gente vai
começar, inclusive, a assistir, a se acelerar ainda mais, né? Então, é uma preocupação de 20 anos de será que o que eu sei sobre o cérebro ajuda as pessoas a pensarem em educação, desenvolvimento humano de uma forma diferente e que nos deixe menos refém desse conteudismo, dessa estrutura de avaliação pautada unicamente numa prova, no final da vida, no conteúdo. Essas coisas que me incomodaram e me fizeram estudar profundamente sobre essa possibilidade de aplicar a neurociência na educação. Carla, eu lamento você não ter conhecido a escola antes. Verdade. Eu queria ter sido professora do Danilo. Verdade, verdade. Teria sido Não maravilhoso. é? E essa história teria começado antes. E, Carla, de que forma as novidades da neurociência podem nos ajudar nos processos de ensino-aprendizagem? Bom, a gente começou tateando, né, esse universo da neurociência aplicada à educação, especialmente falando sobre processos associados à construção dos circuitos cerebrais. Genericamente, a gente chama isso de neuroplasticidade, mas, obviamente, tem muito detalhe nisso, porque existem diferentes tipos de neuroplasticidade. A gente tem aprendizados que se dão, eu brinco que são as coisas que deram match, né? Então, são as coisas que combinaram. Eu vi um processo aqui que é parecido com o daqui, eu junto isso com aquilo e crio uma ideia geral, né? Isso acontece muito, por exemplo, na alfabetização. Você vai apresentando, né, experiências e eles começam a criar uma ideia geral sobre como aquelas coisas se relacionam. E esse aprendizado é muito importante, obviamente. Mas você também tem um outro que é muito ligado ao como as coisas são executadas, como elas são feitas, inclusive do ponto de vista do raciocínio. Isso é uma coisa muito curiosa, porque ninguém pensa que a gente edifica formas de raciocinar. Né? A gente sempre acha que o raciocínio é uma instância estável, que é igual para todas as pessoas, difere um pouco pelo grau de inteligência, quem sabe, isso as pessoas aceitam, mas dificilmente as pessoas realmente tangibilizam o que significa ter cabeça de engenheiro, cabeça de psicólogo, cabeça de professor. Né? São modelos de pensamento, modelos de estruturas de raciocínio. Isso também é uma coisa muito importante que precisa ser construída dentro do cérebro e, de preferência, sem essa especificidade. Porque cada vez mais nós vamos precisar de pessoas que tenham modelos de raciocínio mais amplos, sim, porque a coisa em si não vai estar sendo executada diretamente por um ser humano. Mas a forma através da qual essa coisa precisa ser construída dentro de um contexto será provavelmente construída por nós. Então a gente vive um tempo em que, quem sabe, a gente perdia muito tempo para ensinar coisas que não vão ser mais tão importantes e negligenciamos outras que a gente deveria ter cuidado um pouco mais. Eu citaria, assim, de cara, as descobertas e o aprofundamento sobre as funções executivas, né, que é uma coisa que rara vez um professor encosta nesse contexto, ainda que entre fonoaudiólogos, entre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, neuropsicólogos, isso é um conceito absolutamente bem estabelecido. E a gente, quando conta isso para as escolas, ela fala, não, mas espera um pouquinho, isso é tão importante, tão importante, e a gente não tem isso dentro de uma estrutura de avaliação, porque não é nem só você ser intencional no desenvolvimento de algumas coisas, mas é também como os seus processos de avaliação são capazes de detectar que aquele progresso vem acontecendo da forma como tem que ser. Então, a gente avançou muito nesses modelos funcionais e que podem vir a inspirar, inclusive, a forma como a gente vai se adaptar no futuro a tantas mudanças que a gente está experimentando. Carla, como é bom te ouvir e me dá uma agitação, porque abrem-se possibilidades de muitas conversas, né? Uma de como a inteligência artificial vai impactar a educação, mas vamos deixar essa para uma próxima. E também vou querer te ouvir sobre a visão da neurociência nos processos de alfabetização e o que acontece quando se dá de forma precoce, porque é uma preocupação que eu tenho, sabe, de assistir a sociedade muito ansiosa para que as crianças passem por esses processos de forma muito veloz. Na verdade, disse por aí que a proposta da alfabetização precoce veio da neurociência. É de algum desavisado, né, da neurociência. Não tem muito como falar isso de outra forma, porque não é que você vai precocizar a aquisição, especialmente numa criança que não tem interesse. Óbvio, é aquela criança que está o dia inteiro te perguntando que letrinha é essa, o que é Sim. isso, papá. Você não vai dizer para ela, não, isso não é para você. Né? Claro. Obviamente que você não vai fazer esse tipo de movimento e tem crianças que vão aprender a ler sozinhas. Né? E aí você praticamente não tem que mexer em nada. Mas aquela que não tem a curiosidade, que ainda não compreendeu
a dinâmica do que seria a linguagem escrita e qual é o ganho que ela vai ter com aquilo, ela não tem que ser pressionada a reconhecer em símbolos, que tecnicamente não tem nenhum significado, uma estrutura de significado tão profunda como a representação da linguagem. Né? E com diferenças sutis, assim, por exemplo, você pega uma letra B e uma letra P, para a gente pode parecer absolutamente fácil diferenciar, mas para eles a diferença é muito sutil, tanto de som, quanto de estrutura, quanto de formato. Então, apresentar essas coisas de forma precoce, a fim de tentar tamponar algum tipo de fragilidade que poderia ser compensada por autoestímulo, é uma bobagem. Muito pelo contrário. Se a criança apresenta algum grau de dificuldade, e natural que apresente, em diferentes setores do aprendizado dela, às vezes nem é no mesmo, né? Você vai encontrar uma criança, eu, por exemplo, fui uma criança que não podia fazer uma casinha, né? Se eu fizesse uma casinha daquelas de pauzinho, caía no final do desenho. Tipo, zero, né? As minhas ainda caem. Eu não tento mais fazer, entendeu? Foi isso que mudou, né? Obviamente, essa não é a minha habilidade. Que bom, né? Que bom que eu fiquei com a linguagem, né? Mas é isso, todo o meu aprendizado, toda a minha construção de memória se dá através da linguagem. É difícil até eu ter uma memória visual, é uma coisa muito curiosa, né? A minha representação visual é muito pobre. E eu percebo que isso é uma coisa, inclusive, que eu busco corrigir, né? Apreciando arte e tal, mas não é da minha natureza, né? E aí você vai ver uma criança que vai ter essa dificuldade, por exemplo, com a linguagem. E tudo bem, porque ela, apresentando-se de forma sucessiva, ela vai ganhando a curiosidade de ver, inclusive, os colegas performando de forma natural, ela começa a usar como modelo, e aí ela vem. Agora, se eu forçar, eu vou criar uma resistência, porque ela não está conseguindo acompanhar. Então, qualquer estimulação precoce, na verdade, vai ser um tiro que vai sair pela culatra. Porque vai dar a sensação para a criança de que ela, de fato, não é para aquilo, que aquilo não é para ela. Né? Como a gente vê tantas crianças se responderem, por exemplo, a linguagem matemática dessa forma. Né? A gente apresenta de uma forma, na minha percepção, muito instantânea, porque a gente passa um tempão preocupado com a alfabetização. Verdade. E depois chega na literácia matemática, o que eu faço? Atropelo por completo, porque aí eu tenho pressa, porque as operações, e aí eu acho que é um processo, acho que eu estou falando sobre como é que eu monto uma conta, e não tem nada a ver com isso. Né? Tem a ver com a percepção de quantidade, a percepção de valor, a percepção de processos que acontecem entre quantidades, e um aspecto muito importante que é a espacialidade. Então, se você não conseguir conter, né, ou contemplar todas essas vertentes do processo de desenvolvimento nos anos iniciais de forma suave, para que a criança continue acreditando em si, no seu potencial, na capacidade de se desenvolver, e venha com a gente, que é um convite, né, que a gente faz para as crianças, de mergulhar no mundo do conhecimento, de mergulhar no aprendizado, e ela precisa topar. Ela precisa estar afetivamente conectada para ela topar isso. Então, não vai ser forçando, não vai ser provocando, não vai ser comparando, não vai ser estruturando ali, com 2 anos de idade eu já tenho que dar um azinho para ela e tal. E o que a gente vê muitas vezes os pais fazerem, e amorosamente, claro, obviamente, né, não tem nenhum tipo de descuido, né, nem de descaso com o desenvolvimento da criança, é por absoluto amor, começar de pequeno a tentar fazer o que foi feito com ele, né? De repente pegando até uma cartilha. Outro dia a gente estava numa feira seríssima, outro dia eu estava numa feira de livros e tal, que eu fui convidada para participar, e do meu lado tinha uma editora de livros didáticos, e os pais comprando quilos de cartilhas e de livros, eu olhava aquilo desesperados, assim, como se eles quisessem contrapor uma falha, né, no processo de educação e tal, quando na verdade eles estão enfiando o pé pelas mãos. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa história que aí vai ter uma validade. Olha, a neurociência diz que existe uma janela de oportunidade. Calma, senta, respira, porque as crianças continuam sendo crianças e precisam ser provocadas e estimuladas a fazer aquisições que não são simples. A gente inventou essa história de linguagem escrita. O cérebro nem se desenvolveu para isso de verdade. Ele teve que se adaptar. Teve que se adaptar. E, Carla, nesse 1 ano de trabalho, enquanto a gente ficou aí tateando, quanto a gente se alinhava no pensamento para conduzir um processo de ensino, aprendizagem de uma comunidade toda, eu gostava muito quando você falava que a educação se estruturou para formar os winners e os losers. Isso é muito sério, né? Sim. Isso é muito sério.
como que a gente vai conseguir desconstruir esse cenário e como que a neurociência pode nos apoiar nessa desconstrução? Eu tenho um pouco de medo, Marcela, dessa conversa até mesmo acabar transcendendo para uma perspectiva que a gente reconheça que há poucos espaços para winners e, portanto, nós precisamos selecionar. Né? Que vai ser uma justificativa que vai estar introjetada na sociedade. Alguns vão vencer. E é necessário manter essa competição acesa para que as pessoas continuem brigando por se desenvolver. Mas por quê? Porque a gente vê o desenvolvimento, o estudo, o trabalho como sacrifícios humanos. E não como aquisições de uma vida potente. Então, a primeira coisa que a gente precisa mudar é a ideia de que cada um de nós, ao se desenvolver, terá a expressão de uma potência alcançada. E nem sempre isso é igual para todo mundo e da mesma forma para todo mundo. Então, qualificar alguns critérios para dizer que fulano ganhou e o outro perdeu, que um venceu na vida e o outro é um fracasso, ou que um vai precisar ser incluído de forma a contemporizar suas dificuldades sem buscar a potência total dele, é a preocupação que a gente tem. Porque se você qualifica um ensino que preza pelo esforço do indivíduo sem que ele objetive algum ganho específico para si, você vai mostrar para ele que as relações são sempre de troca. Né? Eu vou entregar meu tempo e você vai me dar um dinheiro ou um valor que eu vou depois poder usufruir de uma forma XYZ. Isso constrói uma estrutura de sociedade que é muito mercantilista, até mesmo com o tempo da vida humana. Então, é muito importante a gente dar às pessoas o seu tempo, a sua história, a sua potência de existir, o seu desenvolvimento, para que elas construam cada vez mais vidas com sentido, vida com propósito, e sem precisar especificamente considerar o trabalho ou aquilo que você faz para viver como um sacrifício. Porque a hora que você entroniza capacidades e acredita nessas capacidades, você quer usufruir delas, você quer praticá-las. E aí deixa de ser uma vida de sacrifício. Eu acho que isso, inclusive, vem a apoiar o próprio desenvolvimento da saúde mental e social que a gente tem prezado tanto. Porque a gente fala muito sobre saúde mental e social, mas não dá às pessoas as ferramentas para que elas convivam e se relacionem de forma a se tornarem potentes nesses campos também. Então, tem muito para a gente fazer para arrumar essa história de que a educação não é o filtro que vai dizer o que as pessoas vão ser ou vão deixar de ser. A educação, na verdade, é o que habilita o ser humano, que nasce com total potência, a se revelar um ser humano completo. Que bacana, que bonito. Você sabe que esse tempinho curto de férias que eu tive, eu li bastante sobre filosofia, até para conversar com a equipe. E a filosofia nos conta que ela está aí para que a gente possa fazer um refinamento da espécie humana no sentido de valor de vida, né? E agora te ouvindo, eu penso que a neurociência está aí para fazer com que a gente traga a potência do ser humano para esse mundo, né? A neurociência investiga meandros que a gente não pôde investigar até hoje por falta de ferramentas. Sim. Né? Obviamente, se você pegar Vygotsky, se você pegar Freud, se você pegar William James, o pai da psicologia, se você pegar Piaget, todos eles queriam investigar o que acontecia no cérebro. Todos eles. Só não tinham como. Né? Freud, no livro Neurobiologia para... Não, uma psicologia para neurobiólogos, né? Ele era um neurocientista. É que naquela época não tinha esse nome. Mas Freud era um neurobiologista. Né? Ele estava trabalhando com o desenvolvimento de circuitos neuronais, tentando entender o neurônio e tal, de uma forma muito precária, que era o que era possível naquele momento. Mas daí para frente, o que a gente conseguiu construir isso de ferramental, que é lento, né? Eu brinco, as pessoas falam, como é que é essa história da neurociência no final do século XX querer colocar o ovo de Colombo em pé? Então, tem isso, porque tem um monte de gente que ouviu o galo cantar e não sabe aonde. Isso tem. Sim. Né? Porque vai falar um negócio que, nossa, a educação já conhece há milênios e fala como se estivesse descobrindo a pólvora. Né? Isso é verdade, acontece. Mas também tem dados novos para revisitar, inclusive achados antigos. Eu brinco que, por exemplo, se Vygotsky não tivesse morrido com 30 anos, provavelmente eu não teria feito o que eu fiz. Ele já teria feito, já teria deixado esse caminho para a gente. Porque era o que ele estava buscando. E à medida que a própria neuropsicologia avançou nas mãos do Luria, que era tipo parceiro, né? Os caras
estavam dentro da mesma estrutura acadêmica, ele teria avançado junto. Então, isso aqui já era uma promessa de incluir a neurociência nessa história. O problema é que alguns neurologistas, especialmente dos anos 60, foram reducionistas, sim, pegaram alguns conceitos do funcionamento cerebral e tentaram encaixar a educação dentro daquilo, e a própria psicologia, o que foi, de fato, um equívoco muito grande, né? Se pegar os italianos que eram absolutamente instrumentalistas, né? Utilitaristas, tipo, a amígdala faz tal coisa, então se a criança tem uma amígdala grande, ele vai ficar violento, tira a amígdala da criança. Né? Tipo, e não era essa, o que era pior. Era a amígdala cerebral, né? Então, tipo, a coisa que você fala, como isso, né? Como é que os caras pensaram, conceberam esse tipo de coisa? Mas isso aconteceu, de fato. Agora, nós, no século XXI, né, os neurobiólogos, os neurocientistas formados nos últimos 50 anos, não podemos ficar à luz, ou à sombra, na verdade, né, desse povo que avançou o sinal, né? Mas hoje a gente tem muito contexto. Você veja que recentemente a gente teve até experimentos demonstrando qual é o modelo de formação de circuitos que acontecem em cada uma das fases do desenvolvimento humano, né? E trazendo ali uma perspectiva de que a gente tem um tipo de desenvolvimento até os 9 anos de idade e um outro até os 33, né? Mostrando que essas janelas que se fala de oportunidades são muito mais amplas e, na verdade, podem vir a ser construídas com uma instrução a partir de um bom material, de uma boa abordagem pedagógica, né? Então, não é jogar fora tudo que a pedagogia já avançou, não é jogar fora os pilares da educação, que são brilhantes, né? Está bem distante disso, mas é realmente poder provocar novas práticas, novas intencionalidades e, principalmente, novas avaliações. Porque a partir disso a gente consegue mapear as oportunidades para aquela criança, dentro daquela sistemática, dentro daquela perspectiva de desenvolvimento que ela, a criança, está contando para a gente que é confortável para ela. Né? Qual potência, qual caminho, né? E dessa forma a gente para de separar os winners e os losers. Sim, né? Porque não é mais esse o critério. Né? Ô, Carla, agora a gente vai ter muitos pais escutando nossa conversa, né? Boa. Que no fim acabou ficando bastante técnica, não tem jeito, a gente não aguenta. Mas, assim, para os pais que estão aqui com a gente, qual o caminho que eles podem seguir nesse mundo tão cheio de informações também, e aí eles se veem angustiados, né, de por onde seguir, e o que eles podem acompanhar da neurociência para que eles sejam bons mediadores do desenvolvimento dos filhos? Olha, eu tenho uma fé grande de que a partir dessa nossa parceria, especialmente as famílias, né, do lúdico, do pensar, vão ter oportunidade de fazer debates mais profundos. A gente quer mesmo estar muito perto, fazer uma curadoria para essas discussões, trazer as perguntas e, obviamente, crescer junto com as famílias dentro desse projeto, porque não é alguma coisa que é uma via de mão única, está bem distante disso. As famílias têm suas dificuldades, a sociedade vem pressionando as famílias para se posicionarem. Tem uma porção de temáticas, na minha forma de pensar, alarmistas, né? De que nós vamos ter uma substituição muito importante no mercado de trabalho, que vai ser uma grande transformação. Eu acho que a gente sabe preparar pessoas para desafios mais amplos, mais complexos, e as famílias precisam entender esse processo. Não ficar achando que existem marcos simplistas de desenvolvimento humano, né? Que não é uma criança. Eu me lembro quando a gente fez a primeira vez que a gente avançou na aplicação de um material numa escola em Santo André, né? Educação Inédita fez esse movimento lá, antes da pandemia ainda. As famílias tinham muitas dificuldades de compreender por que a gente não tinha aquela estrutura de lição de casa, com aquela pressão, com aquela repetição de conteúdo da forma como era. E muitas vezes a gente pediu a confiança deles, para entenderem que o processo era muito mais leve, com muito menos sacrifício, porque a repetição e a exaustão estavam vindo a compensar uma metodologia enfraquecida. Então, quando você apresenta uma metodologia, quando você apresenta um jeito de lidar com aqueles marcos do desenvolvimento mais fluido e com maior integração com o conhecimento neurocientífico, a criança sofre menos, a família sofre menos. Então, ao entender esse flow, né, esse fluxo que é possível acontecer no desenvolvimento de uma criança,
a família também vai ficar mais confortável. Eu acho que é um processo. A gente não vai poder dar um livreto das 10 dicas de ouro, mas nós vamos ter vários momentos para poder construir juntos modos de resolver, inclusive, problemas que já são latentes, né? Que é o uso muito grande de tecnologia, questões importantes relacionadas à atenção, questões importantes relacionadas a sono. Né? As crianças hoje demonstram níveis de ansiedade que são alarmantes, algumas cursando com depressão muito precocemente. Então, as escolas, não é que elas são as únicas responsáveis a isso, mas devem estar bastante atentas sobre como as suas intervenções, a forma como lidam com as crianças e com as famílias, também podem ser preventivas e até mesmo curativas, né, terapêuticas, dentro de um fenômeno mais amplo de sociedade que está realmente sofrendo um desafio especial, porque vai mudar a forma como a gente vai agregar valor como ser humano à sociedade. E se isso vai acontecer, a educação precisa se mexer antes. E, Carla, agora uma pergunta muito curiosa para mim. Com tantas escolas que você vai, né? Você palestra em escolas de todo o Brasil. Por que a gente? Bom, tem alguns motivos. Tá. Primeiro porque é um projeto feito de forma artesanal. Eu acho isso muito positivo. Ele foi sendo lapidado ao longo da história dele. Né? Então, você e a sua equipe lapidaram uma forma de pensar a educação e fizeram acontecer. Vocês já demonstraram que isso funciona. E você e sua equipe, absolutamente permeáveis a novos conhecimentos. Você está o tempo inteiro se atualizando. De verdade, foi você quem me achou e falou, olha aqui, vem ver o que eu estou fazendo. E eu fiquei encantada desde o primeiro dia, com muitas coisas, com vários cuidados, com várias visões que você tem. De uma certa forma, fiquei muito impressionada com a sua capacidade de ser plástica e de compreender novas provocações. É muito difícil, a educação é fechada. Então, eu tive a oportunidade de conversar com professores catedráticos da PUC de São Paulo, da USP, pessoas com muito conhecimento e que não tinham a potência para fazer uma discussão no nível em que a gente fez. Que bom! Então, isso eu acho que tem muito a ver com que você ter a prática aliada ao tempo inteiro a se atualizar. Sim, você não para. Né? Então, esse ano eu tive a oportunidade de ver você lendo muita coisa, comentando muita coisa, indo a muitos lugares, conhecendo muitas coisas, do mesmo jeito que a gente é inquieto. Né? Do mesmo jeito que a gente vem produzindo muito conhecimento e o tempo inteiro antenado com tudo isso. Então, eu acho que a minha equipe combina com a sua, eu combino com você, na prática do dia a dia, do que a gente faz, da forma como a gente empreende, da forma como a gente pensa negócios e impacto no mundo. E depois de namorar um monte de possibilidades diferentes, a gente está encaixando aí uma parceria de muito trabalho e espero que seja eterna, pelo menos enquanto a gente dure aqui nessa terra. Carla, uma honra para mim, uma alegria. Eu confesso que eu estou me achando em ter você na equipe. Como acho que você pôde perceber, né, Espaço Lúdico, Espaço Pensar. O Espaço Lúdico foi minha primeira filha. Então, cuidei dessa escola, de fato, como uma filha, entendo ela como uma filha, e eu só colocaria um nome nela de quem eu confiasse muito, sabe? Então, estou muito honrada de agora a gente poder falar Espaço Lúdico por Carla Tiepo. Eu que tenho uma responsabilidade enorme, um projeto que é a sua vida, que é a vida das pessoas que estão aqui. Eu valorizo muito isso, que é a energia das pessoas, para além de capital investido, para além daquilo que é fácil, né? Às vezes é fácil para algumas pessoas fazerem um cheque, mas entregarem suas vidas para um projeto é muito difícil. É verdade. Então, acredito que no que compete a mim, eu farei isso com muita honra e com muito cuidado. E eu queria apresentar uma pessoa que, gente, eu queria conhecer a Carla, trazer a Carla para o projeto. O que ela falou é verdade, eu fui atrás dela, cacei, lacei no meio dessa agenda impossível que ela tem, consegui trazê-la para cá. E aí ela me traz de presente uma outra pessoa maravilhosa, gente. Eu tô me sentindo assim, compre um e leve dois. Tipo isso. Não é tipo isso? 2,5. Eu queria apresentar a sua sócia da Educação Inédita, Elaine. Vem aqui, vai, Lã. Um pouquinho só.
Elaine Liz. Olá. A Elaine Liz, Vou chegar aqui. ela foi Vem, junta. aluna da Carla Tiepo. Primeira turma do curso de pós-graduação da Santa Casa. Coincidentemente, ela era da turma da Maria Eugênia, nossa coordenadora pedagógica. Exato. E aí você se encantou. Conta um pouquinho da sua história com a Carla e da educação inédita. Bom, eu cheguei, né, em 2015, conheci a criatura, né, criatura? Lá na entrevista e Deus é bom, né? Porque a ignorância nos protege, né? Sem dúvida. Eu brinco que a ignorância nos protege porque eu não sabia quem era a Carla Tiepo. Eu fui na entrevista por conta do curso, né? Mas não tinha a mínima noção de quem era essa sumidade. E aí... Ainda bem. Então, amiga, por isso que eu passei na entrevista, porque né, eu não tinha ideia do tamanho da coisa. Pensou? Enfim, passado esse primeiro medo, né, que quando eu descobri e tal, eu falei, nossa, né, que potência. E experimentando no dia a dia todo o curso, a profundidade, né, que o conhecimento da neurociência vai trazendo para a nossa vida, para o fazer pedagógico mesmo no dia a dia, eu vi que era um caminho sem volta. E nós fomos nos aproximando por conta dos convites, né, que a Carla sempre foi fazendo, provocando todo mundo que estava nessa primeira turma, perguntando, né, quem queria, né, Cá, ir com você, levar a neurociência para onde quer que quisesse, para todo canto e recanto, que a gente brinca, todo recanto, canto e recanto do Brasil que quiser, a gente vai. Agora eu vou junto. Agora vai. Malas novas, gente. Enfim, e ela falou assim um dia, quem se interessa em divulgar a neurociência no chão da escola mesmo, para a gente começar essa conversa bem acabada e tal, e muitas pessoas se levantaram. Então, foi quando a educação inédita surgiu. Nós tivemos, assim, um primeiro grande desafio, um grande trabalho que foi no município de Linhares, que a gente sempre dá esse exemplo. E desde então, né, Cá, só vem abrindo, né, as oportunidades, assim, de desenvolvimento de material, de formação de pessoas, tudo foi crescendo, né, e para nós é um orgulho muito grande ter chegado até aqui, né, ter construído essa história, e mais ainda quando a gente une potências, que eu acho que vai expandir de forma muito grande, né? Você não vai dar nenhum spoiler do que vai acontecer em Jundiaí? Ai, cara, eu fico emocionada, porque o nosso grande sonho é colocar em prática real tudo aquilo que nós estudamos, Claro. né? Porque o grande desafio da ciência é virar experiência, né? Então, assim, sair do ambiente técnico, né, do ambiente acadêmico e se fazer presente no chão da escola. Aqui vai ser uma grande oportunidade, lógico, né, assim unindo as nossas práticas, mas em Jundiaí vai acontecer a nossa primeira escola. Eba! Então é isso, assim. Só que aquela escola lá vai ter outra assinatura também, né? Então a gente está trocando figurinhas, exato. Eu fico feliz porque a gente brinca, né, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então é assim que a gente segue a vida, construindo assim fortalezas, né? E vai ser uma grande oportunidade. É isso. Vocês vão se apaixonar pela vida na escola. Eu brinco que eu moro na escola e aí eu vou para casa tomar banho e dormir. Muito bem. A sua vida é aqui. Minha vida é aqui. Ela acontece eu moro aqui. Eu acho que vocês vão ser pegas por essa paixão. Esse encantamento para mim é certo. Levar o nome Espaço Lúdico para Jundiaí com assinatura Carla Tiepo vai ser fantástico. E eu acho que as crianças de Jundiaí têm que correr tudo para lá, correndo. Exatamente. Preparem-se, você que está indo para Jundiaí, é isso, chamado para isso. Chegaremos lá. Meninas, muito obrigada por essa primeira de muitas conversas. Com certeza. Que seja um ano
de muito aprendizado, de muita construção, e que de fato a gente possa causar impacto na educação brasileira e transformar, elevando o nível do nosso país. É isso, estamos juntos nisso. É isso. Muito obrigada. Beijo para vocês, beijo Vamos lá, para gente, vocês. ó, juntinho agora aqui, ó. Muito bem. Até mais, gente.